Olá pessoal, essa pandemia trouxe muitas mudanças para a vida de cada um e inclusive na justiça nós tivemos um choque de inovação, de tecnologia ou novidade, porque antes as audiências que eram feitas de forma presencial, com as partes, os advogados ali no prédio da justiça, no fórum, tiveram de ser feitas através do meio virtual, né? Decorrente, claro, desse isolamento social que se tornou praticamente obrigatório, então não havia mais essa possibilidade da gente se encontrar. Mas isso não atingiu apenas a justiça ou apenas a sua vida de ficar em casa. Isso mudou uma série de questões no mundo jurídico. E entre essas mudanças, houve também alteração em relação às assembleias, que são feitas a rigor de forma presencial, que agora puderam ser feitas também de forma virtual. E isso também atingiu as assembleias dos condomínios. No começo desse ano foi editada uma lei, depois que surgiu a pandemia, de que a gente poderia fazer essas audiências de forma virtual. Mas essa lei ela estabeleceu que o prazo limite para a realização dessas assembleias seria até o dia 30 de outubro de 2020. E eu penso que imaginaram que até essa data as coisas já voltariam ao normal, que infelizmente não aconteceu, e aí por isso colocaram apenas esse prazo, não pensaram que a pandemia pudesse durar mais tempo, e até o presente momento não houve mais nenhuma alteração, uma nova lei para estender esse prazo. Então o que vai acontecer se você que é síndico, que é condômino, participar de uma assembleia de forma virtual depois do dia 30 de outubro? Olha, como não existe uma lei resguardando, existe um risco sério, real e muito grande dessa assembleia que for feita de forma virtual depois do dia 30 de novembro ser declarada como nula, porque ela não está seguindo a forma que é prescrita pela lei. Não existe mais amparo jurídico para que ela ocorra de forma virtual depois dessa data. Então, existe essa questão jurídica que eu penso que deveria ser estendido o prazo para essa realização de assembleia virtual e talvez até permanecer, né? Não tem necessidade agora de todas as assembleias, mesmo que a gente volte ao normal com o fim da pandemia, de que elas ocorram apenas presencialmente. Não tem sentido mais, não existe uma previsão permitindo que isso aconteça de forma virtual. Então, mas como no momento não existe essa autorização mais, né? Se for feita, essa assembleia corre o risco de ser declarada como nula. E as assembleias, elas têm uma importância muito grande para dentro de um condomínio. É através da assembleia que um síndico é eleito, que as contas são aprovadas, que as despesas para o ano futuro ou o atual também, alguma despesa extraordinária, é permitida. Enfim, o conselho que pode ser eleito, um conselho fiscal também ocorre através da assembleia. A assembleia é a forma de deliberar dentro do condomínio para decidir praticamente tudo. As questões mais importantes de um condomínio são decididas em assembleia. Então, se por exemplo um síndico foi eleito numa assembleia virtual depois de 30 de outubro e começar o seu mandato, provavelmente se alguém questionar essa assembleia que foi feita não seguindo a forma que seria correta, que seria presencial, ele pode vir a perder a sua função de síndico. Isso pode acontecer também com as contas que foram aprovadas. Depois pode ser declarado na justiça que aquela assembleia não foi válida e aí as contas também, por consequência, não serão consideradas como aprovadas. Ou então, imagine a situação de que o aumento da taxa de condomínio foi permitido numa assembleia 10, algum condômino ficou inadimplente, depois ele é cobrado com processo na justiça e ele alega como defesa a nulidade dessa assembleia. Ele vai, muito possivelmente, sair vitorioso de uma ação como essa. A assembleia é importante e ela tem uma série de requisitos para ser feita. Precisa de notificar os condôminos, precisa de esclarecer qual que é a pauta, precisa de algum local para a realização da assembleia, precisa de ser feita a ata. Então, além da questão jurídica, ainda tem toda essa complexidade ou essa perca de recurso, né, financeiro e humano para fazer uma assembleia que pode dar problema. Então, como medida de segurança, depois de 30 de outubro, não faça mais assembleia virtual. E se o seu condomínio estiver fazendo, alerte o pessoal para que não faça, que seja de forma presencial, porque havendo a realização dela de maneira virtual, pode acontecer de alguém questionar na justiça
e conseguir anulá-la por uma questão relativamente simples, né? Mas que diante do momento que estamos sem uma lei para permitir que isso ocorra, a chance dela ser derrubada realmente é grande, tá bom?